Agora vamos para a lição direto, pessoal, em nome de Jesus. O nosso direito à bênção. Pode abrir a lição. Porque a vida cristã, para que a vida cristã seja próspera, precisamos aprender quais são os nossos direitos e o que nos pertence e o que o Senhor Jesus fez por nós na sua morte. A ideia generalizada no seio da igreja, que é Deus quem faz os milagres. Realmente, isso é verdade. Ao estudarmos mais profundamente esse assunto, veremos que, de fato, Deus já fez a parte dele. No entanto, temos de fazer a nossa. Como? Exercendo os nossos direitos. Se não fizermos a nossa parte, o Senhor não a fará por nós. Por isso é muito importante conhecer os nossos direitos. É verdade, direito não reclamado é direito inexistente. Você pode ser de Deus, conhecer a palavra, mas se você não reivindicar, por exemplo, a cura divina, começam os sintomas da doença, e você não faz o que o cristão tem que fazer. Em mim não, está amarrado em nome de Jesus. Por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. A mesma coisa, a tentação vem aquele pensamento pecaminoso, alguma coisa, se você deixar, daqui a pouco você é tomado por aquilo. Não, está amaldiçoado, porque eu sou morto para o pecado. Qualquer que seja a ação do diabo, na mesma hora você tem que levantar a sua voz e reivindicar o seu direito, que é a sua liberdade em Cristo. E muito mais, como a salvação da família. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Eu creio, a minha família será salva. Não, quem crê se expressa. Então você tem que começar a confessar, a assumir a salvação da sua casa. Continuando na lição. Se você não souber que alguma coisa lhe pertence, nunca terá fé e coragem suficiente para reivindicá-las. Por outro lado, ao sabermos pela palavra de Deus que algo nos pertence, não precisaremos esperar por coisa alguma. Basta dar a ordem, determinando em o nome de Jesus, e o poder divino realizará aquilo que pedimos. Há muitos que precisam mudar verdadeiramente e o coração. Por ano foram ensinadas a temer um Deus bravo, irado, está sempre pronto a lançá-los no inferno. Por isso, eles lhes servem por medo. Contudo, essas pessoas precisam aprender que, como afirmam as Escrituras, o nosso Deus é amor. E Jesus, o nosso Senhor, é manso e humilde de coração. Conforme declaram as Escrituras, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Isso aqui, irmão, tem muita gente que tem um medo tremendo. A pessoa serve a Deus por medo. Não, você tem que servir a Deus por amor. Deus não quer lançá-lo no inferno. Você está caminhando. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Ninguém precisa beber ou fumar, ou se prostituir, ou se drogar para caminhar para o inferno. Nós já nascemos caminhando, e Deus está de braços abertos, estendendo as mãos para você, para qualquer pessoa. Então ele não está irado com o homem, está salvando o homem. Mas as pessoas, não, olha, Deus está querendo lançar você no inferno. Não, não, o que vem a mim, ele disse, de maneira alguma eu lançarei fora. Às vezes uma pessoa tão difícil, uma pessoa, vamos dizer, brava, uma pessoa muito pecaminosa, muito envolvida com pecado, acaba sendo mais fácil ser salva do que o outro. Porque o outro diz assim: eu não bebo, eu não fumo. Eu lembro do meu irmão mais novo, que se converteu, e quando ele se converteu, ele contou que ele me via indo para a igreja, e ele dizia assim: o negócio de igreja, o evangelho, que negócio de Jesus, é para o Jaime era um pinguço, né? Eu não, o que eu tenho? Eu apenas bebo socialmente, entenda bem, tenho as namoradas, né? Mas não faço mal para ninguém. E ele achava, até que um dia ele notou que eu tinha uma coisa que ele não tinha. Ele via em mim uma alegria, uma segurança, que é a alegria, hoje nós entendemos que é a alegria da salvação. E ele não tinha essa alegria. E quando ele encontrou Cristo, que ele aceitou Jesus, ele encontrou também essa alegria. Então toda pessoa tem direito à salvação. O que vem a mim, eu de maneira alguma lançarei fora. Venha. O Senhor quer lhe dar a salvação, o Senhor quer lhe dar a vida eterna. Não importa quem é você, uma pessoa boa, caridosa, uma pessoa que só faz bem para os outros, mas que ainda não aceitou Jesus. Você precisa da salvação. Ou uma pessoa que já se envolveu tanto com o pecado, tanto até com a criminalidade, assim, eu não tenho mais jeito. Eu não tenho sim. Que vem a mim, eu de maneira alguma lançarei fora. Saulo de Tarso era um homem mau, que perseguia a igreja cristã por causa do zelo pela sua religião. Talvez tem gente que não gosta do evangelho porque acha que o evangelho fere a sua religião. Era o caso do Saulo. E a gente não gosta do evangelho porque fala mal da minha religião. Que não.
O Evangelho não fala mal, o Evangelho mostra que só Cristo salva, que só Jesus Cristo salva. Convide Jesus para entrar na sua vida, que vai ser diferente. E a intercessão de Estevão, de outros, valeu muito para a conversão de Saulo, que o próprio Senhor Jesus se revelou para ele. Então, vamos cercar aquelas pessoas que talvez estão até nos fazendo mal, até se levantando contra nós, que elas também vão se converter como Saulo de Tarso. Agora, a salvação é direito para todos. Bem, as pessoas precisam aprender também que usar a oração, a famosa frase, se for a tua vontade, é simplesmente demonstrar ignorância completa sobre o que a palavra de Deus diz em relação à bênção que está sendo pedida. Nós vamos ver isso agora, porque nós generalizamos. É mais ou menos assim. Eu vou ao médico, o médico diz, você está com a doença tal, doença gravíssima. Eu digo, Senhor, se for a tua vontade, me cure. Ué, será que ele quer o doente? Vamos radicalizar mais ainda. Você tem um filho que está envolvido com as drogas, usando drogas, mesmo se acabando nas drogas. Senhor, liberta o meu filho, se for a tua vontade. Será que Deus quer ele fumando maconha? Será que Deus quer ele fumando crack lá fora? Será que Deus quer ele se prostituir? Então, essa famosa frase, se for a vontade, nem sempre deve ser empregada, principalmente em relação às bênçãos. Vamos ver isso. Na Bíblia temos um registro de apenas uma pessoa que orou demonstrando não saber se a cura que estava pedindo era a vontade de Deus ou não. O pobre leproso, a quem o Senhor prontamente respondeu, quero ser limpo. Isso é Mateus capítulo 8, versículos 2 e 3. Dizer a Deus que a bênção a qual está sendo pedida deverá ser concedida se for a vontade dele, é o mesmo que dizer ao Senhor que não sabe se realmente é um pai que se interessa pelo seu bem. É o mesmo que considerar que ele o ama somente por meio de palavras, mas quer que você tenha um câncer, uma tuberculose ou viva na miséria. Que tipo de pai é Deus para você? Aquilo que eu falei. O Senhor é meu pai, tá bom, eu estou com câncer, estou com a tuberculose, mas se for vontade, o Senhor me cura. Se não for a tua vontade, eu carrego isso aí por amor ao Senhor. Não tem amor, é falta de entendimento. Não pode ter maneira alguma isso. O Senhor Jesus nos retratou o Pai da seguinte maneira: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe o pedirem. Mateus capítulo 7, do versículo 9 a 11. Imagine, não, eu não vou lhe dar a cura, mas vou lhe dar uma outra doença. Não, para com isso. É falta de entendimento completo. Mas a famosa frase, se for a tua vontade, eu posso usar nada? Pode. Senhor Deus, surgiu uma proposta de emprego. Imagine para você ganhar 3, 4 vezes mais. Senhor Deus, aparentemente é bom, é o melhor que o Senhor tem, mas também se é um plano que não é do Senhor, não deixe eu ir não, porque às vezes você pode estar indo com uma furada. Eu conto o caso de um senhor, engenheiro, que trabalhou a vida toda numa empresa, e quando ele estava, aí ele sentindo que podia ganhar mais com um amigo que montou uma empresa, o amigo o convidou e disse, você vai ganhar tanto, e ele disse, pastor Jaime, palavras dele, você já viu isso aqui? Foi o que eu fiz. Puxa, é minha aposentadoria. Claro que eu vou para lá. Não consultou a Deus, foi para lá, para aquela empresa. Tempos depois, aquela empresa não foi absorvida pelo mercado, ela acabou, entenda bem. Ele já teve que sair antes, por quê? Porque trabalhar para patrão pobre, já vou falar isso? É trabalhar 2 vezes, né? Vai trabalhar e não vai receber. E o que acontecia com ele? Ele teve que voltar a pedir perdão e voltar para a antiga empresa. Então, às vezes pode, o rapaz, entende? Porque eu sempre digo para o rapaz ou para a moça que vai casar, olha, a nudez física, vocês só vão conhecer depois do casamento. Mas a nudez espiritual, fale com Deus. Porque às vezes aquela pessoa tem algo na personalidade dela, entenda bem que não mostrou ainda. E depois pode atrapalhar a sua vida espiritual. Nesse caso, pode usar se for a tua vontade. O Senhor conhece, mas não é propriamente a vontade. O Senhor conhece, mas o Senhor conhece o melhor para mim. O Senhor que aquilo pode ser o melhor para mim, aos meus olhos, não é o melhor que Deus tem para mim. Então aí tem horas que vale, mas nem sempre. O direito de desfrutar das bênçãos. Para que entendamos bem que desfrutar de todas as bênçãos constitui um direito nosso, aprenderemos em primeiro lugar a diferença entre a promessa e a declaração de um fato. Promessa é algo prometido, garantido. Na Bíblia temos numerosas promessas que o Senhor Deus fez para nós, as quais algum dia Ele irá cumpri-las. Exemplo, a segunda vinda de Jesus, é uma promessa.
Então eu não tenho que ficar, Jesus, se mostre para mim, o Senhor já voltou ou não voltou? Não, a Bíblia diz que ainda vai acontecer isso. Então tem coisas que vão acontecer. Por exemplo, para nós que aceitamos a Jesus, nós temos a salvação da família. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. É uma promessa, a minha família será salva. É só eu crer, é só não desistir, é só eu confessar. Repito, quem crê se expressa. Eu começar a confessar, minha família é de Jesus, se tornar do marido fulano é de Jesus, a fulano é de Jesus, isso vai se cumprir. Agora, a declaração de um fato é algo que Deus declara que Ele já fez, a salvação, a cura divina, etc. Deixemos as promessas divinas, que já constituem direito nosso, para outro estudo, e passemos a considerar somente a declaração de um fato. Quando digo que temos direito da saúde, viver afastado dos pecados e prosperar, não estou fundamentando-me em uma promessa específica do Senhor. É claro que na Bíblia existem várias promessas de Deus que dizem respeito à cura do seu povo, principalmente o judeu, que antes da vinda de Jesus era o povo do Senhor. Além disso, há promessas acerca da fidelidade no dízimo. Dentre outras, estou referindo-me a certas declarações que Deus fez na Bíblia Sagrada, as quais nos garantem que as bênçãos que nos pertencem, Bendito Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude. Então, reparando esses dois versículos, você vê o quê? Deus está dizendo aqui que Ele não vai dar, Ele já deu. A salvação, por exemplo. Se você aceitou Jesus, você não vai ser salvo, você já foi. Deus considera você morto para o pecado. Sempre que vier um desejo pecaminoso, um pensamento pecaminoso, na mesma você está amaldiçoado esses pensamentos, desejos, porque eu sou morto para o pecado. Você não tem que pedir, Deus, não. Você pode dizer, Deus, me fortalece, não me deixe cair em tentação, porque a tua palavra diz que eu sou morto para o pecado. A cura divina. Então, surgiu uma doença, é desnecessário. Eu lembro de vez em quando tem esses críticos, você encontra os críticos, pessoas inventam história, o diabo, pai da mentira, e as pessoas criticam. Uma vez um cidadão escreveu um livro assim, o missionário R.R. Soares, no seu livro, O Direito da Saúde, diz que não precisamos mais orar. Não falou nada disso. Ele diz assim, em relação à cura divina, é desnecessário orar, porque a Bíblia não diz que Jesus vai nos curar. A Bíblia diz que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Então é desnecessário, você não precisa orar. Aí ele pega isso aqui, você não precisa orar. Aí ele diz, ele falou na página tal do Senhor que não precisamos orar. Não foi isso, você tirou do contexto. Nós não precisamos orar, pedir a cura. Não que seja errado, é desnecessário, porque pelas feridas de Jesus a Bíblia diz que nós fomos sarados. Eu até acrescentei esses dias alguma coisa, quando muita gente diz assim, no tempo de Deus eu vou ser curado. Não é isso? Deus tem o seu tempo, tem tempo para tudo. No tempo de Deus eu vou ser curado. Mentira. No tempo de Deus você já foi curado pelas feridas de Jesus. Talvez está faltando o quê? Entendimento. Talvez tenha impedimento, tem que ser tirado para que Ele opere. Mas na mente de Deus, você já foi curado pelas feridas de Jesus. Ô, meu irmão, tem muita coisa para nós. Vamos à frente. Segunda parte, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, vamos lá, fomos sarados. Essa passagem bíblica nos deixa claro que todas as bênçãos que precisamos ou venhamos a necessitar já nos foram concedidas. Ora, se uma pessoa declara que algo o qual pertencia a ela agora pertence a você, é seu direito de reivindicar aquilo. É exatamente assim que as bênçãos do exatamente assim que as bênçãos do Altíssimo sejam elas a cura, o perdão, a prosperidade, dentre os outros, devem ser recebidas, pois todas nos foram dadas. Então eu não tenho que pedir, Deus me dê a cura. Deus, obrigado, pelas feridas de Jesus eu fui sarado, essa doença surgiu, eu mando embora em nome do Senhor. Lembra da semana passada, os 5 passos da vitória? Tem de fé em Deus. A fé vem por ouvir e ouvir pela
palavra. Porque qualquer que disser a este monte, aí eu falei o quê? Lembra que o monte é aquilo que contradiz a palavra. Se a palavra diz que eu fui curado pela feridas de Jesus, eu digo ao monte que surgiu, saia daqui, em nome de Jesus. Os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Eu expliquei que demônio é espírito do diabo. Diabo é uma palavra do grego, quer dizer caluniador, opositor. É espírito de Satanás. Satanás é uma palavra do hebraico, quer dizer adversário. Então o que contradiz a palavra, se opõe à palavra, eu mando embora. Se a Bíblia diz que eu fui sarado pelas feridas de Jesus e foi diagnosticado uma doença, então eu falo, essa doença saia daqui, vai embora em o nome de Jesus. Eu começo a sentir uma dor, fora. Eu tenho depressão, pânico, eu digo ao pânico, fora. A depressão vai embora, porque pelas feridas de Jesus eu fui sarado. É o que você tem que fazer. Mas nós não ficamos mais, pastor Jair, vamos, desculpa, mas isso aqui é uma herança genética. Bem, se nós formos na herança genética, todo mundo aqui vai acabar em Noé e a sua esposa, ou então em Adão e Eva. Todos nós saímos de lá, eu, o senhor, o meu amigo dançarino, todo mundo, nós estamos do mesmo lugar. Se você não crê, rasga a Bíblia, irmão. Porque todos nós partimos dali. E a Bíblia mostra que era perfeito Adão e Eva. Aí entrou o pecado e as consequências. E quando nós voltamos para Cristo, nós podemos dizer a tudo que é do diabo, saia em nome do Senhor Jesus. Bem, em relação à cura, vamos observar a declaração do Senhor, feita por intermédio do profeta Isaías. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Na mente de Deus, nós já fomos curados. Ele considera fato consumado a obra de Cristo, na qual ele levou sobre si as nossas doenças e dores. Então não temos de levá-las mais. Tudo já foi feito. Logo, temos direito legal a desfrutar da saúde. O mesmo se dá em relação à prosperidade e às demais bênçãos. Diz a palavra que Jesus se tornou maldição em nosso lugar para que tivéssemos acesso às bênçãos de Abraão. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, nós fora de Israel, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, na mente de Deus, nós não vamos ser sarados. É o caso da menina tuberculosa, que o missionário conta no início do século passado, quando não tinha a cura da tuberculose, e ela estava com tuberculose, esperando a morte, família evangélica de Jesus, cristã, e ela lá com a Bíblia, assim, esperando, colocava um tipo como se fosse o café da manhã, aquela bandejazinha, e botava ali para ler a Bíblia. E ela pegando a mensagem de Pedro, de 1 de Pedro 2,24, ela leu então, e pelas suas feridas fomos sarados, e pelas suas pisaduras. Disse, mãe, a mãe veio, ela foi explicando, disse, mãe, é que está escrito que eu já fui sarada. Mãe, filha, calma, a qualquer hora esse sofrimento vai acabar e você vai estar na glória com Jesus. Você é salvo, você vai estar na glória. Disse, não, mãe, aqui está dizendo que eu já fui sarada pelas pisaduras de Jesus. Me dá minha roupa. Minha filha, primeiro dia, primeira vez, ela se levantou e ainda golfou sangue ainda, mas conseguiu ficar de pé. No segundo já foi parando a golfar de sangue, foi diminuindo. Dias depois a menina estava de pé, não tinha mais nada. Direito não reclamado é direito inexistente. Tem que colocar fé em ação. Amigo, ele diz, em relação à cura divina, estão falando, que pela ferida dele nós fomos sarados. É desnecessário alguém ficar pedindo cura-me, cura-me, cura-me. Tem que assumir. Como exercer esse direito todo e qualquer direito não reclamado é direito inexistente. Ler esses versículos, dizer que acredita neles sem colocá-los em prática ou exigir o cumprimento deles, é o mesmo que falar a Deus que não temos fé nele. Exercer o direito é tomar uma atitude, se Deus assim se expressa, declarando que já fomos sarados pelas feridas de Jesus. Isso é verdade e deve acontecer na nossa vida. Exercer o direito é dizer ao diabo, opositor, caluniador, adversário, que já sabemos que terminou o cativeiro dele em nosso viver e que a partir de agora não mais permitiremos que ele nos ataque e nos destrua. É dar um basta no sofrimento. É como na salvação. A Bíblia diz que fomos mortos para o pecado. Então veio o pensamento de ser fora com seu pensamento, porque eu sou morto para o pecado, porque eu fui morto para o pecado. A mesma coisa, fora com a sua doença, porque pelas feridas de Jesus eu fui sarado. E assim por diante. Na sua família, a mesma coisa. Exerça o seu direito.
Diga ao diabo que de agora em diante você não mais se submeterá aos seus ataques, pois conheceu a verdade, e a verdade está libertando-o completamente. Diga-lhe que você nem vai pedir a Deus que o cure, e que lhe dê qualquer outra bênção, pois isso ele já fez. Dirija ao seu inimigo e ao sofrimento que ele colocou em você, e repreenda-os, exigindo em o nome de Jesus que desapareçam da sua vida e saiam completamente. Confesse que você já foi curado, liberte de todas as maldições por Cristo Jesus, por meio da sua morte na cruz. Aleluia. Irmão, é esse nosso direito. Missionário que conta que um dia, quando ele aprendeu essa determinação, ele olhou no espelho e disse: diabo, se você nunca falou a verdade, você falou agora. O que é isso, pastor Jair? Você disse que Deus não vai me curar. É verdade, você acertou em cheio. Ele não vai me curar porque ele já me curou pelas feridas de Jesus. Glória a Deus. Verdade, não tem. O Kenneth Reagan, que hoje já está na glória, ele com quase 90 anos, ele era rapazinho quando ele teve uma doença séria. Aí ele ficou, curado pela fé, tudo. Um ano depois, sintomas voltaram todos. E vieram aqueles pensamentos: dessa vez você vai morrer. E quando ele falou assim: realmente Deus me deixou mais um ano para me despedir. Quando ele falou isso, quando ele estava pensando nessa vez, ele parou e disse: o diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. No Salmo 91, no versículo 16, está escrito: dar-lhe-ei abundância de dias. Eu não vou morrer hoje, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 20 anos, eu vou morrer com a abundância de dias. E foi com a abundância de dias. O Ezequiel já estava condenado à morte, falado pelo próprio profeta de Deus. Deus deu mais 15 anos. Deus pode dar mais 15 anos para você. Porque além do que você já vai ter, 70 ou 80, você pode 95, tem que ficar com 95, Deus vai levar ele a mais. Quem crê vê a glória de Deus. Tem que ver a glória de Deus. Orar chega a ser desnecessário, o que falamos. Para sermos curados, não precisamos orar. Olha aí. Aí o cidadão para aqui, o crítico lá, e diz: olha que heresia. Para sermos curados, não precisamos orar. Orar pedindo. Entenda, jejuar, nem ficar pedindo a Deus, a todo mundo que ore por nós. Tudo o que devemos fazer é, toda vez que o diabo afligir-nos com o mal, independente de qual seja ele, devemos dizer que não o aceitamos e, ao mesmo tempo, exigir que aquilo não entre em nós. O Espírito Santo lhe diz: resistir ao diabo e ele... Eu repito, não é só doença, não, tentação. Fora diabo, com seu pensamento, seu desejo, porque eu sou morto para o pecado, aquilo forte de você. A mesma coisa, a pessoa lhe ofendeu, lhe machucou, e o ódio entrou no seu coração, está querendo entrar. Não, fora diabo com seu ódio, porque a minha luta não é contra a carne e o sangue, aquilo forte de você. Como a doença, os sintomas aparecem, a dor está presente, até um diagnóstico, fora com a sua doença, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Exercer o direito é assumir o que a palavra de Deus declara, aquilo que Jesus realizou em seu favor. As Escrituras afirmam que Cristo sofreu no próprio corpo as nossas doenças e enfermidades. Então recuse-se terminantemente a carregar o que o Salvador já carregou em seu lugar. A palavra diz que ele foi feito maldição em nosso lugar para que ficássemos livres das maldições da lei. Não permita, portanto, que o inimigo entre em sua vida com qualquer maldição, com alguma maldição. Você já está livre. Nesse momento, creia no que o Altíssimo declara e, firmemente, ordene ao adversário, em nome de Jesus, que saia completamente da sua vida, levando tudo aquilo que é dele. Exerça o seu direito de desfrutar todas as bênçãos compradas para você pelo Senhor, que o amou a tal ponto de morrer na cruz, tornando-se maldição em seu lugar. Entenda, Jesus sofreu as suas doenças e todas as suas maldições, portanto você não tem de sofrê-las mais. A palavra de Deus afirma que para sermos curados, ele se enfermou com as nossas enfermidades. Todavia o Senhor agradou morrê-lo, fazendo-o enfermar. Amigos, se diz a Bíblia aqui então que ele já levou as nossas doenças, não temos que levá-las. Como que a Bíblia diz que nós estamos mortos para o pecado, nós estamos mortos para o pecado. Assuma o seu direito, assuma a sua posição em Cristo e vai funcionar. Amém? Fiquem de pé, por gentileza. Coloque em prática agora. Pare de pedir a Deus: me cure, me liberte desse sofrimento. Agradeça: Jesus, obrigado, o Senhor já tomou o meu lugar. Pelas suas feridas eu fui sarado. Se existe alguma doença, chama ela pelo nome, diga: saia do meu corpo em nome de Jesus. Feche os olhos. Meu Deus, tem gente que o caso é sério. A pessoa vive a base de remédio tranquilizante.
Tem doença que foi adquirida, Deus, durante o tempo, a vida, pela má alimentação, Deus, ou pela maneira de viver, e a pessoa começou a adquirir doenças, enfermidades. Mas o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância e notifica a todos que se arrependam. Meu Deus, tem gente que está dizendo: eu preciso dessa libertação, e a tua palavra diz que ela já foi dada. A tua palavra diz que pelas feridas de Jesus fomos sarados. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas doenças, levou sobre si as nossas enfermidades. Agradeça a Deus. Diga: obrigado, Jesus. Pelas suas feridas eu fui sarado. Diga para Ele: muito obrigado, Jesus. O Senhor levou as minhas enfermidades, o Senhor levou as minhas doenças, e eu quero, meu Deus, agora tomar posse da bênção. Isso, meu irmão, pode ser psíquico, a depressão, a síndrome do pânico, pode ser uma doença crônica, a diabetes, pode ser a pressão alta, pode ser a lesão cardíaca, a lesão renal. A minha fé está unida com a sua fé. Pode ser até um trabalho de macumba, de feitiçaria, de bruxaria que fizeram. Eu estou unido em oração com você. Eu uno a minha fé com a sua fé. Eu levanto a minha voz agora e digo: diabo, pegue a sua doença, pegue a sua enfermidade e saia daí. Seja ela qual for, do alto da cabeça à planta dos pés. Pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Pega a sua depressão, a sua síndrome do pânico, a sua dor de cabeça, a sua dor nos braços, a sua dor nas pernas, a sua dor no peito, o seu mal-estar, e vá embora dessa pessoa e saia daí agora. Nós exigimos, nós ordenamos, na autoridade, no poder que é no nome de Jesus Cristo. Eu falo a dor de cabeça crônica, que sai agora. A dor na nuca, eu falo a pressão alta, eu falo a doença cardiovascular, eu falo a lesão coronária, lesão cardíaca, lesão ventricular, eu falo a diabetes, eu falo a lesão que estará nos rins, a lesão hepática, na pele, nos ossos, nas articulações, ao mal que foi mandado por uma obra de macumba, de feitiçaria. Eu digo a esse demônio que se encostou nesse homem, a esse demônio que se encostou nessa mulher, a esse demônio que foi pago, que foi mandado: sai macumba, sai feitiço, sai bruxaria, sai magia negra, sai trabalho feito, sai coisa mandada, sai coisa do diabo, sai daí agora. Eu exijo esse medo que domina esse homem, esse medo que domina essa mulher, os pensamentos, em nome de Jesus, toda ação do diabo, toda a opressão do inferno, vai embora em o nome de Jesus. Levante as mãos. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Tome posse da bênção agora, em o nome de Jesus. Não tem macumba, feitiçaria, bruxaria, magia negra, trabalho feito. Segure a bênção. Diga: obrigado, Senhor. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Podem sentar, por favor. Desculpe não nem trazer aqui na frente, que durante todo dia eu vou fazer isso, que, como eu falei, eu tenho que começar essa reunião, e perdão que eu falei de começar e não comecei hoje. Mas sexta-feira eu vou começar junto com o Fabiano aqui, já fazer o início, para entrar na lição mais rápido, ter mais tempo para a oração. Me perdoe em nome de Jesus, tá bom? Mas semana que vem está o nosso compromisso aí de chegar, começar junto com o Fabiano, para ter mais tempo para a lição. Deixa eu só falar ao pessoal de casa que é o dia todo hoje aqui, vai ter muito mais oração, tem aqui, e eu vou ficar no jejum de Daniel. Você não precisa fazer isso, quem vai fazer sou eu, com os pastores obreiros, em todos os cultos, 9, meio-dia, 2, 5, 7 e meia, eu estarei presente. Feriado na cidade de São Paulo é para você ver, você vai ganhar essa lição, mesmo que você não esteja fazendo, comece a fazer conosco, pegue a lição de hoje. Mas eu não posso ver tudo, então você pega a lição de hoje, pega o saboreio da campanha, um ato de fé, esteja em nome de Jesus. E você, patrocinador, não esqueça, não deixe o diabo roubar a sua fé. Ajude, alguém precisa muito de você. Deus sabe o temor, o respeito que nós temos na administração dessa obra. Se Deus tem chamado você para ser um patrocinador, seja. Se você já é, continue fiel. Para quem não sabe, patrocinador é a pessoa que ajuda mensalmente o programa com uma doação que Deus fala ao coração dele. Aqui na igreja você pede para os obreiros aí, preencha a parte de cima, qualquer igreja nossa, nome e o endereço completo, destaca a parte de cima, fica o boleto que não tem data de vencimento, não tem o valor, se é 100, se é 70, se é 200, é o que Deus fala contigo.
comigo, aceite, volta para mim. Você de casa, ligue 0 operadora 21 21 41 35, mas ligue mesmo. 0 operadora 21 21 41 35 10, 0 operadora 11 33 52 58 70. E tem um número como se fosse uma ligação local, 40 62 0777. Pode ligar, só está 0 operadora não. Se não entrar, você usa 0 operadora 11. E também pelo site ongrace.com você pode se tornar um patrocinador. Aí você, depois que tiver com o boleto na mão, quando for ao banco depositar, não esqueça que a Via Autenticar tem o endereço da igreja. Manda para aquele endereço que a igreja envia um presente, a revista Graça com um DVD de mensagem. Também pode pegar um recibo autenticado e levá-lo em qualquer igreja da Graça para retirar o presente. Isso é um ministério. Se Deus deu, Deus lhe dá condições. Pode ser, tá? De pastor Jaime, quando eu tiver condições, eu vou ser. Venha sem condições que Deus lhe dá condições, tá bom? E o pessoal, que o dia que não chegar, você que é patrocinador, pastor, tem dia que demora aí que não chega. Quando não chegar, por algum motivo não chegou, deposite na conta da igreja direto no Bradesco. Bradesco, agência 3378-2, conta corrente 29315-6, tá bom? Em nome de Jesus. Faça isso com amor, com carinho e ore por nós, que são dias de luta, mas com Cristo somos mais que vencedores. A nossa TV continua valendo, pessoal, a promoção da pessoa não pagar instalação, não pagar equipamento, é a TV por assinatura, todo equipamento vai para cada pessoa e ela não paga por ele, fica na casa dela enquanto ela for assinante e a mensalidade não muda de preço, vai fazer 5 anos, 22 canais por R$ 44,97, 36 canais por R$ 59,98, incluindo 8 canais evangélicos. É maneira até de você evangelizar a família. Você coloca na sua casa quantos da família serão evangelizados. Está aí o telefone 0 operadora 21 3265 5000, 0 operadora 11 21 26 5888. Em qualquer igreja nossa, aquela programação você pode pedir para o pastor, para o obreiro, ele entrega para você e é só você deixar com ele o nome e o telefone nessa parte de baixo aqui, ó, que ela é destacável, tá vendo? Você pode destacar, deixa nome, telefone e o horário que o pessoal da nossa TV pode ligar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Pessoal de casa, fica com o Show da Fé. Não esqueça que eu estou de plantão hoje aqui na São João 791. Deus vai abençoar. Sábado, domingo temos o missionário e o pessoal de Pindamonhangaba. Segunda-feira eu estarei lá na Prudente de Moraes 201, 7h30 da noite. Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Alcançará.